Fala galera, tudo beleza? Vamos aí para mais uma aula de Química. Eu sou o professor Marcelo, mas a galera dessas internet me conhece mais como Marcelo da Química e você está na aula de número 22 de Química 1, onde nessa aula a gente vai continuar com o assunto funções inorgânicas, onde nesse vídeo a gente vai trabalhar especificamente com um assunto sais. Você que está acompanhando a série de vídeos já sabe que eu sempre dou aquelas recomendações e, óbvio, eu tenho que falar para quem caiu de paraquedas nesse vídeo, para você que também já está acompanhando a série, tá? Se por acaso você é um aluno que está acompanhando a sequência de aulas desde a aula de número 19, pule para esse minuto que está passando aqui na telinha aqui do vídeo e se você caiu de paraquedas, fica no vídeo porque eu preciso só te dar algumas recomendações. Então vamos começar lá já mandando essas recomendações para a galera que é. Você que caiu de paraquedas, o professor já está trabalhando desde a aula de número 19 com esse assunto funções inorgânicas. Então eu já trabalhei com a questão de nomenclatura, cara, eu já trabalhei muita coisa. Ou seja, se você não assistiu nenhuma aula de funções inorgânicas e quer aprender a dar nomenclatura, cara, assim, toda a parte de sais já teve coisas que eu trabalhei em aulas anteriores. Então, qual é a recomendação do professor? Que você veja a aula de número 19 de Química 1, que passou aqui em cima, porque lá é a primeira aula e eu estou dando essas recomendações, tá? Então, nesse vídeo, como eu já trabalhei em vídeos anteriores a questão de nomenclatura, eu não vou falar aqui, tá bom? Bom, e você que está acompanhando a sequência de vídeos, é muito importante que você saiba que a gente está gerando um alto fluxo de informações. Esse alto fluxo de informações, às vezes, fica um pouco cansativo na mente de vocês. Então, se por acaso chegar em algum momento da aula, vocês verem que está meio cansado, cara, dá um pause no vídeo, vai jogar uma água no rosto, vai ver uma outra parada e depois vocês continuam assistindo a aula, tá bom? Bom, então, depois dessas recomendações, claro, eu não posso deixar de pedir para você dar o like no vídeo e se inscrever no canal, caso você não seja inscrito. E se você souber de alguém que possa ser beneficiado com esse esforço, compartilhe o nosso canal aí para que mais pessoas conheçam o trabalho do professor Marcelão da Química, beleza? Então, sem mais enrolações, bora lá! O que seria sal? É uma grande pergunta, né? Porque geralmente a gente, quando fala em sal, a gente pensa lá no cloreto de sódio, que está presente no sal de cozinha, mas sais a gente tem uma definição para isso. E aí eu separei duas definiçõezinhas, ambas definições estão no livro de Química, o famoso livro de Química do Feltre, mas a gente vai falar um pouquinho dessas duas definições, só que antes de eu falar sobre isso, quando a gente fala em livro de química, mano, é sempre nos comentários chove. Ah, Marcelo, eu tenho um livro de química bom, é ruim, qual que eu compro? Galera, não faço esse tipo de pergunta que eu não costumo responder sobre esse tema. Tá passando agora aqui no card um vídeo onde eu falo sobre livro. Aliás, o primeiro card que já passou, eu falo sobre se vale a pena comprar livro ou não. E agora tá passando um outro card, que é um vídeo onde eu faço tipo um comparativo sobre livro e apostila e tal. Todos os dois vídeos valem muito a pena assistir, caso você esteja nessa dúvida. Então depois que acabar essa aula, você vai lá depois e dá uma olhada nesses vídeos, ok? Então vamos lá. A primeira definição é uma definição do ponto de vista prático, que está no livro do professor Ricardo Feltre, que eu peguei e botei aqui para vocês. Do ponto de vista prático, o que seria um sal? Então, os sais são compostos formados juntamente com água na reação de um ácido com uma base de arrênios. Então, em outras palavras, pego um ácido e uma base, coloco para reagir, vai formar sal e água. Sal seria isso, seria um composto formado a partir dessa reação de um ácido e uma base de arrênios, que é formado juntamente com água. Do ponto de vista prático, é uma definição legalzinha. Mas existe uma definição do ponto de vista teórico que, inclusive o livro do professor Ricardo Feltre, com a professora Marta Reis e dos professores Uzbek e Salvador, qual seria a visão de um sal do ponto de vista teórico? Então a gente teria o seguinte, olha, sais são compostos iônicos que possuem pelo menos um cátion diferente do H+, e aí eu quero abrir parêntese falando que modernamente a gente sabe que o H+, na verdade, é o cátion hidrônio, que é o H3O+, que eu venho falando isso em muitas aulas. Mas enfim, então um cátion diferente de H+, e um ânion diferente do OH-. Então eu pego esse cara, coloco em água, se eu não liberei H+, se eu não liberei OH-,
eu vou ter um sal. Resumidamente é isso. A gente vai ver nessa aula que tem sais que podem liberar o H+, tem sais que podem liberar o OH-, mas atentem a isso, olha, pelo menos um cátion diferente de H+, e pelo menos um ânion diferente de OH-, tá bom? Essa segunda definição é uma definição mais legal aí para a gente poder ter uma noção do que são os sais, tá? Claro, aqui a gente tá, mais uma vez, refém de que você, aluno, entenda o que é a teoria de Arrhenius para ácidos e bases, que foi assunto também discutido em outras aulas que eu também venho falando aí nessa sequência de vídeos. Show de bola, galera? Bom, agora que a gente já viu essa definição aqui, o que você observa? Que com base nessa questão de ácido H+, base OH-, o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar com esse ponto de vista prático. Vamos colocar a reação aqui entre um sal e uma base. Mas antes da gente prosseguir, minha pergunta para você é: o que você acha que é formado quando a gente tem a reação química entre um ácido e uma base? Pensou? Então acompanha aí. Bom, provavelmente você deve ter me respondido que ácido com base forma sal e água. Acertei? Claro, se você por acaso não sabia a resposta, relaxa, fica de boa. Mas eu quero que você saiba que a gente vai discutir aí um pouquinho dessa resposta do ácido com base forma sal e água. Bom, então a gente aprendeu nas aulas anteriores que na fórmula de um ácido, né, pensando nos ácidos inorgânicos, a gente começa com X. Então o professor está escrevendo aqui a fórmula do ácido clorídrico, tá? O HCl, vamos colocar aqui, né, que ele está em meio aquoso, para fazer sentido a gente falar o nome de ácido clorídrico. Inclusive a gente discutiu essa questão de fazer sentido o nome ácido clorídrico na aula anterior, tá? E a gente vai pegar uma base que é a famosa soda cáustica, que é o hidróxido de sódio, NaOH. A gente sabe que as bases terminam com OH. Onde que eu quero trazer essa discussão? Se a gente tem um ácido, né, que, claro, a gente está pensando no HCl, o ácido clorídrico, a gente está pensando no meio aquoso. E como esse cara está em meio aquoso, a gente sabe que ele está o quê? Ionizado. Então, já que o ácido clorídrico é um ácido forte, então a gente pode virar para vocês e falar o seguinte: olha, na real, o que eu vou ter ali dentro do sistema é um equilíbrio químico, tá? Então é legal que vocês saibam que a gente tem um equilíbrio químico onde o ácido clorídrico vai se ionizar e a gente tem os íons formando o ácido clorídrico. Obviamente, esse equilíbrio ele está muito mais deslocado no sentido de formação dos íons, tá, do que os íons formando ali, no caso, o HCl, o ácido mesmo. Só que eu quero que você entenda que eu estou falando de equilíbrio químico pensando que você assistiu essas aulas e pá. Se você não assistiu às aulas de equilíbrio químico, relaxa, tá de boa, tá tudo tranquilo. Pode continuar assistindo. Então a gente vai ter ali o H mais aquoso e o Cl menos aquoso, tá? Então entenda que a gente tá tendo água. Se a gente tem água, a gente tem os íons. O NaOH, que é a base, o que você vai ter? Como é uma base forte, eu vou ter ali a presença dos íons em grande quantidade. E mais uma vez, entra a mesma discussão, vou ter um equilíbrio químico, onde eu vou ter muito mais os íons do que a base juntinha lá, bonitinha, tudo na moral, tá? Eu estou usando uma linguagem para todo mundo entender. E o OH menos aquoso. Beleza, eu coloquei os dois para reagir. E aí o que eu vou ter? Eu vou ter uma reação que é classificada como reação de dupla troca. Eu vou trocar os pares. Então o que eu tenho? Eu tenho o cátion, tá? Então aqui, ó, no ácido eu tenho o cátion 1 e eu tenho, no ácido ainda, eu tenho o ânion 1, tá? Então esse 1 é em alusão ao ácido. E agora, com relação à base, o que eu vou ter? Eu vou ter o cátion 2, então esse número 2 é referente à base. Eu poderia colocar cátion A, ânion A de ácido, tá? Eu estou colocando 1 e 2 aqui. Então acompanha comigo, ó. Olha a linha de raciocínio. Vocês já vão entender onde que eu quero chegar aqui nessa discussão. Quando essa reação acontece, você vai ter uma troca de pares. É como se fosse
tipo uma festa junina. Essa festa junina você tá lá com um par, aí você tem um outro casal lá, e aí você troca esses pares. E aí o que eu vou ter? Eu vou ter o cátion 1 com o ânion 2 e o ânion 1 com o cátion 2. Você vai trocar esses pares. E aí o que você vai ter como produto formado? Então vamos lá. Vamos pegar o cátion 1 com o ânion 2. Então olha só. Cátion 1 com o ânion 2, eu vou ter, ó, H+, mais OH-, eu formo o quê? Eu formo H2O. O que é H2O? Água. Então eu vou ter aqui a formação de água. Água, líquido. Beleza, então estou colocando ali o estado físico bonitinho. E agora a gente vai continuar com essa troca. Então, ó, cátion do ácido com o ânion da base. Formou água. Agora vamos pegar o ânion do ácido e o cátion da base. Então o que eu vou ter? Na+ com Cl-, eu vou ter o quê? A formação de quê? A gente vai ter a formação de NaCl. Só que qual é o problema? Esse NaCl, que é o famoso cloreto de sódio, que provavelmente você já ouviu falar em algum momento, é o que a gente chama de sal. E aí você pensa, pô Marcelo, então eu estava certo que ácido mais base forma sal mais água, tá? Ah, eu estava certo. Mas aí eu quero trazer essa discussão, que é o seguinte, olha, tem que tomar cuidado que a gente está trabalhando com um meio aquoso, então tem água no meio. O que vai acontecer com esse cloreto de sódio na real? Como ele é um sal, ele vai estar na prática o quê? Ele vai estar dissociado em água. Então, sabe aquele experimento que é você pega água, coloca sal e passa corrente elétrica? Por que você conseguiu passar corrente elétrica ali com o sal dissolvido na água? Porque o sal ele vai produzir os íons. E os íons vão ser responsáveis por fazer com que a corrente elétrica consiga ser passada ali por aquela solução aquosa. Então, na prática, você não tem, né, pensando naquele sistema onde você tem lá o meio aquoso, a reação se deu ali, na prática, você não tem o NaCl. Na prática, você tem os íons dispersos ali em água. Tá? Então, você vai ter os íons ali. E aí, qual é o problema? O problema que eu quero chegar para você é que, muito embora a gente tenha um mantra ácido mais base forma sal e água, na prática, ácido com base forma somente água. E por quê? Então eu vou apagar o quadro para poder mostrar isso para você, se por acaso você quiser tirar um print, anotar a hora e agora. Bom, galera, então eu organizei aqui no quadro. Acompanha aqui comigo o que está no quadro para você poder entender a explicação, senão eu vou falando aí você fica perdido. Preste atenção. Coloquei de novo ali, ó, ácido mais base, sal e água, o que a galera fala. E aí coloquei lá o HCl aquoso mais o NaOH aquoso, formando o NaCl aquoso mais o H2O líquido. Tá, e aí eu peguei os íons e coloquei, ó, H+ do ácido com o OH- da base reagindo, o Na+, que inclusive faltou aqui, deixa eu colocar aqui agora, mais o Cl- aquoso, aí depois o Na+ aquoso mais Cl- aquoso, que vai estar dissociado em água, então eu coloquei como ele estaria, e a água que foi formada. E aí é que entra, galera, o que eu preciso que você saiba, que tipo assim, não deu para pegar essa equação com todos os íons, não deu para colocar em uma linha só aqui no quadro. Então eu coloquei, ó, setinha daqui continua aqui embaixo, tá? E aí você vai ter o Na+, mais o Cl- aquoso, mais H2O líquido, tá, enfim. O que acontece, galera? O que está do lado esquerdo é que eu tenho um Na+, e do lado direito eu também tenho um Na+. Então, na prática, o Na+ não reagiu. E o Cl- é a mesma história lá. Cl- estava do lado esquerdo, também estava do lado direito. Então, ele não reagiu. Então, eu posso cancelar esses fatores que são iguais, entendeu? E aí, pessoal, o que vai acontecer? A gente acaba pegando essa equação aqui, pensando nos íons, e a gente escreve a equação iônica. Cara, o que é uma equação iônica? A equação que a gente vai colocar ali somente os íons que vão estar reagindo. Então, o que reagiu, na verdade, quando eu peguei um ácido e coloquei para misturei ele com uma base, coloquei para reagir? O que, na verdade, reage do ácido é o H+.
O que reage da base? O OH-. Então H+ com OH-, eu vou formar o quê? H2O líquido. Então eu tenho os íons formando um composto molecular. E ainda que você fale para mim, Marcelo, mas a água pode se auto-ionizar. Cara, a água auto-ionizar, que a gente falou lá na aula de pH, caraca, mano, é 1 a cada 555 milhões de moléculas. É um processo que é muito baixo, né? A ocorrência dele é muito baixa. Então, na prática, o que você tem é, quando você pega um ácido e coloca para reagir com uma base, você vai ter o H+ do ácido reagindo com o OH- da base, formando a água. Então, essa coisa, né, que a gente repete. Ácido com base forma sal e água. 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 Na verdade, ácido com base só forma água. Ah, Marcelo, mas e o sal? O sal você só vai ter se você evaporar a água, se você retirar a água do sistema, né? Que a gente pode tirar por evaporação. Ah, Marcelo, mas a destilação? Calma, antes que você pense em me falar de destilação, galera, eu estou pensando num processo em que eu quero tirar apenas a água, tá? Então posso pegar, por exemplo, um sistema que tenha apenas uma solução aquosa com os íons Na+ e Cl- dispersos ali, basta eu pegar aqui, eu levar um fogo, a água vai... Ah, mas a destilação você pode usar? Pode usar, mas é um processo caro, entendeu? É aquela velha história. Para você produzir o sal de cozinha, você pega a água, faz destilação ou você coloca lá num quadrado igual as salinas fazem? Pô, bota o bagulho lá num quadrado lá, mano, deixa o sol agir e é nóis, né? Claro, vai ter todo um processo para... Mas, a grosso modo, é isso, tá? Então eu já tô avisando logo, antes que a galera fale, ah, mas a destilação... Ó, toma cuidado que eu quero tirar apenas a água, tá? Enfim, isso é assunto para outra aula. Mas na prática é isso, ácido com base forma apenas água. O sal só vai ser formado se você retirar aquela água ali do sistema. Aí sim, à medida que você vai retirando a água do sistema, aí você vai ter a formação do sal, entendeu? E assim, é só por desencargo de consciência. Para quem não está conseguindo imaginar isso, eu vou fazer uma pergunta para você. Pega um recipiente de água e coloca um pouco de sal ali dentro. Como é que você pode obter o sal de volta? Você vai pegar aquela solução aquosa salina, você vai levar para uma panela, leva ao fogo, e você vai o quê? Esquentar aquele sistema, a água vai evaporar e o sal vai ficar ali. É isso que eu estou falando, entendeu? Mas uma vez que você tem um ácido com base reagindo, o que você forma é apenas água. O sal só vai ser formado se você promover a evaporação dali. E aonde eu quero chegar? Ah, Marcelo, então você está falando uma parada que é para eu não falar que ácido com base forma sal e água? Não, eu estou te mostrando a realidade e aí eu preciso só situar vocês que tem muita gente que acompanha as nossas aulas e que são alunos de curso técnico, são alunos que às vezes estão na graduação em Química e está vendo a minha aula. Então eu só preciso situar isso para a galera. Agora, é importante que você saiba o equacionamento. Então, o professor Marcelão da Química agora está falando para todo mundo, né? Mas principalmente no sentido de, olha, crianças, quando vocês estiverem pegando uma prova, pegou uma prova lá de vestibular, pá, e o cara pediu, ó, escreva a reação química de um ácido com uma base. Você vai escrever a fórmula do ácido, a fórmula da base, a fórmula do sal e a fórmula da água. E, mano, isso tem que ficar bem claro na tua mente para poder não ficar, sabe, a conversa meio maluca. Preste atenção. Eu digo para você que ácido com base forma apenas água e o sal vai ser formado somente se você evaporar aquela água. Isso dali é um contexto. Estou pensando num determinado contexto que é galera de graduação, galera de curso técnico, tá? Agora, galera que vai fazer vestibular, o que as provas viram para você e falam? Olha, eu vou te dar a fórmula ou o nome do ácido, eu vou te dar a fórmula e o nome da base e eu quero que você escreva a equação. Nesse contexto,
você vai seguir ácido com base, sal e água. Ácido com base, sal e água na hora de você escrever a equação, tá? Conforme eu coloquei aqui para vocês. O que a gente vai fazer agora? Para a conversa ficar, mano, bem clara, para não ter nenhum tipo de dúvida, eu vou pegar minha câmera, eu vou colocar posicionada na mesa e a gente vai fazer essa escrita de equação até sair sangue do olho. Quando sair sangue do olho, aí a gente para e volta aqui para o quadro. Bom, galera, vamos começar agora a trabalhar com essas reações. E o que eu queria recomendar para você que está vendo a aula? Olha, o professor fala que o ideal seria você dar um pause no vídeo e anotar o que está aqui na folha para depois da explicação você tentar refazer. Você pode anotar no seu caderno ou então você tira um print aí da tela e aí depois você vai tentando fazer para ver se você conseguiu entender toda essa mecânica que ocorre na reação entre um ácido e uma base. E aí eu preciso te falar, né, que essa reação química, ela também é chamada de reação de neutralização ou salificação. Show de bola? Então olha só, vamos começar pela primeira reação. Você está vendo o ácido clorídrico e o hidróxido de sódio. Então, ácido clorídrico, o que a gente sabe? Que a gente vai ter o ânion cloreto, tá? Então, esse ânion aqui, ele apresenta carga 1-, né? E a gente tem o hidróxido de sódio, a gente vai ter o cátion de sódio, cátion monovalente de sódio. Então, na hora que a gente vai fazer o processo de descobrir qual é o sal que será formado, a gente vai procurar o cátion da base, que no caso é o sódio, e a gente vai procurar o ânion do ácido, que no caso é o cloreto. E aí você vai pegar e vai cruzar essas cargas. Aqui a ordem está ao contrário, mas a gente consegue ver que será o quê? NaCl, 1 e 1 aqui embaixo, tá? Que eu não preciso representar. Você tem que sempre lembrar que na fórmula de um sal é primeiro o cátion e depois o ânion, tá? Então a gente pega essas cargas e cruza. Eu tô mostrando isso para vocês porque assim, a reação entre um ácido e uma base, ou base e ácido, dá na mesma coisa, vai dar sal e água, tá? Então você tem que colocar na ordem certinha. E a gente vai ter a formação da água. Então, para todas as reações de ácido e base, você sabe que vai ter um sal e uma água, tá? Então a água a gente não vai esquentar muito não, porque a gente vai pegar o H+ e o H-. Depois que a gente terminou de escrever a equação, a gente vai para a última etapa, que é fazer o balanceamento. Balanceamento foi um assunto que a gente já trabalhou, eu acho que foi na primeira aula de Química 1, eu trabalhei com balanceamento de equações. Se não foi a primeira, foi a segunda, tá? Mas aí, essa equação aqui ela já está balanceada. E agora a gente vai para a segunda equação aqui, ó. Ácido sulfúrico reagindo com hidróxido de potássio. Então vamos lá. Ácido sulfúrico, a gente sabe que a gente vai ter o quê? O ânion sulfato, ó, o SO4, que tem carga o quê? 2-, tá? Então, pela quantidade de hidrogênios, você joga aqui para cima, você vai saber qual é a carga do ânion, tá? Então, ó, 2 hidrogênios, carga 2-, tá? Aqui, hidróxido de potássio, eu tenho o potássio, que vai apresentar o quê? Carga +1, tá? E agora a gente vai pegar e vai cruzar. O que eu vou ter? Ó, K, então começa com cátion, a fórmula do sal. E aí você vai ter o 2 que vai vir aqui para baixo, K2, o quê? SO4, 1, que eu não preciso colocar entre parênteses. Então, K2 é SO4 e eu vou completar com a água. Essa equação está balanceada? Não, ela não está e eu preciso fazer o balanceamento. Então, vamos lá. Regrinha do macho. Ó, metal tem 1 do lado esquerdo e 2 do lado direito. Então, o que eu vou fazer? Maior dividido pelo menor, ou seja, 2 dividido por 1 vai dar 2. Coloco o 2 aqui na frente. Vamos lá, vamos continuar. Enxofre, que é o ametal, 1 do lado esquerdo e 1 do lado direito, está balanceado. E agora vamos para o hidrogênio. Do lado esquerdo eu tenho 2 aqui, e esse 2 aqui na frente vai multiplicar 1. Então eu vou ter 2 com mais 2, 4. Do lado direito, 2, coloco um 2 na frente,
e a equação está balanceada. E mais uma vez eu quero bater. Se você não viu a aula de balanceamento, eu coloquei para você assistir, para você não ficar assim, ai meu Deus, como é que eu faço o balanceamento e tal. Então esse já foi um assunto dado há muito tempo aqui no extensivo. Vamos lá, vamos continuar. Se você quiser, dá um pause e tenta resolver isso aqui, tá? Então vamos lá, vamos começar. Aqui a gente tem um ácido fosfórico e aqui a gente vai ter o hidróxido de amônio. Então, da base eu vou ter a formação do cátion NH4+, que é o cátion amônio. E o H3PO4 é o quê? Eu vou ter a formação do fosfato, que é o PO4 de carga 3-. Ó, aqui o número de hidrogênios, vai para aqui para cima, negativo. Bom, a gente vai pegar e vai agora cruzar essas cargas. Então, o que eu vou ter? Ó, NH4, eu estou tocando as cores aqui, não reparem. Então, NH4 e o 3 do fosfato vem aqui para baixo, tá? E o PO4 não precisa colocar entre parênteses, porque é 1, né? Ali, então não precisa colocar entre parênteses, porque o 1 vai vir ali para baixo. Então, eu tenho o quê? O fosfato de amônio. E aí, preste atenção, galera. Muitos alunos viram falar assim, poxa, Marcelo, eu não estou acostumado a ter o primeiro entre parênteses. Caraca, Marcelo, e aí, tá certo ou tá errado? Galera, é isso daí mesmo, tá certinho. Se vocês acharem que isso é estranho, normal, todo mundo acha, então despreocupa, tá? E vamos colocar aqui agora a água. Por último, vamos fazer o nosso balanceamento. Vamos começar pelo metal, que aqui não tem. Mas aí, como o metal na reação é o cátion e tal, então vamos começar com o nitrogênio, tá? Para a gente poder fazer todo o processo bonitinho. Então, olha só. O nitrogênio do lado esquerdo eu tenho apenas 1. E do lado direito eu tenho o quê? 3. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um 3 aqui na frente, ó. E o nitrogênio está balanceado. E agora a gente vai trabalhar com o fósforo. A gente tem um do lado esquerdo e um do lado direito. Então já está balanceado. Agora a gente vai pular para o hidrogênio. Preste atenção. Do lado esquerdo eu tenho o quê? 3. Aqui vou ter o quê? Ó, 4 com mais 1, 5. 5 vezes 3, 15. Com mais 3, 18. Aqui eu vou ter quantos? Ó, 3 vezes 4 vai dar 12. Então, aqui eu tenho que tomar cuidado, porque é o seguinte, ó, aqui eu não posso mais mexer. Se eu colocar um número aqui na frente, eu altero tudo. Então, tem que tomar cuidado. Então, aqui tem 12. Aqui tem 18. Eu tenho que trabalhar aqui para poder chegar a 18 também. Então, eu quero só mostrar para você que nessa situação eu posso pensar, por exemplo, em uma equação do primeiro grau, que seria como? Só para vocês entenderem a dinâmica. Ó, do lado esquerdo eu tenho 18, que é o maior. E do lado direito eu tenho o quê? Aqui já tem 12, tá? Mas aqui na frente não é o que eu quero trabalhar, o x, então 12 mais, ó, x vezes 2 é 2x. O que eu vou fazer? Ó, vou passar o 12 para o outro lado, então vou ter o quê? 18 menos 12 é igual a 2x. 18 menos 12 é igual a quanto? 6. Então 6 é igual a 2x, logo x é igual a 3. Então aqui eu coloco um 3. Olha só como é que vai bater, ó. 3 vezes 2, meia dúzia. Meia dúzia com 12 vai dar 18, tá bom? Então essa daqui ficou a equação devidamente balanceada. Eu não sei se vocês estão reparando, inclusive eu devo até ter colocado em uma legenda anterior, porque eu esqueci de falar. Galera, toda reação entre um ácido e uma base, a regra do macho, ela vai deixar o oxigênio balanceado automaticamente, tá? Então fiquem ligados que eu não estou nem falando do oxigênio, porque o oxigênio eu já sei que está balanceado automaticamente. Então vamos lá, mas ainda assim, se vocês quiserem dar um pause e ver se está certinho, podem ficar à vontade. Então vamos prosseguir, ó. Próxima reação, hidróxido de sódio com ácido nítrico. O que eu vou ter? Ó, agora eu inverti, ó. Até então era sempre ácido-base, ácido-base, ácido-base. Agora inverteu, é base com ácido.
tá? Vai dar o resultado igual, a gente vai fazer do mesmo jeito. Então acompanha aqui, ó. NaOH, eu vou ter o Na+, que é o cátion de sódio. E o HNO3, eu vou ter o NO3-, que é o nitrato. Vou pegar e vou cruzar, vai ficar o quê? NaNO3, tá? Mais H2O. E aí eu vou para o balanceamento. Ó, um sódio, um nitrogênio. Eu vou ter, ó, 2 hidrogênios do lado direito e 2 do lado esquerdo. A equação já está balanceada, tá? Se eu for contar oxigênio, ó, 4 aqui, 3 com mais 1, 4 daqui, tá tudo bonitinho. Então vamos lá. Nome dos sais: cloreto de sódio, sulfato de potássio, fosfato de amônio, nitrato de sódio. Bom, galera, agora a gente vai para mais uma sequência de reações. Essa daqui é o que a gente vai trabalhar agora. Quem por acaso quiser dar um pause para tirar um print, pá, maroto, ou anotar no caderno, eu vou começar a resolver agora, tá? Na primeira reação, o que eu tenho? Mesma dinâmica. Da base, vamos procurar o cátion, que é o cálcio. Então, vamos lá. Cálcio 2+. E do ácido, eu vou ter o NO2 de carga 1-, que é quem? O nitrito. Vamos pegar e vamos cruzar. Então, a gente vai ter o quê? Ó, Ca1, que eu não preciso representar, e o NO2, 2. Coloca a água, e aí a gente vai para o balanceamento. Então, acompanha comigo, ó. Um cálcio do lado esquerdo e um do lado direito, tá balanceado. Nitrogênio, um do lado esquerdo e 2 do lado direito. Pego e coloco um 2 aqui na frente. E agora a gente vai para o hidrogênio, ó. Aqui já tem 2 hidrogênios, tá? E aqui também tem 2. 2 com mais 2, 4. Aqui só tem 2, então coloco um 2 aqui na frente e a equação toda já ficou balanceada. O nome do sal aqui é o nitrito de cálcio. Vamos para a próxima. Ó, da base, eu vou procurar um Mg2+, e do ácido eu vou ter o quê? O SO3, 2-. E aí o que eu vou ter? Cruzando essas cargas, eu vou chegar a Mg2, SO3, 2. Que nesse caso, esse 2 aqui eu posso simplificar. Então eu vou simplificar aqui, vai ficar o quê? Apenas MgSO3. Então, olha lá, MgSO3. Mais uma vez eu estou usando as coresinhas erradas, né? Mas enfim, acho que vocês estão entendendo qual é a da parada. E aí eu vou ter a formação da água. Vamos agora para o balanceamento. Um magnésio, que é um metal do lado direito, e outro magnésio do lado esquerdo. Um está balanceado. Um enxofre do lado esquerdo e um do lado direito. Está balanceado. 2 hidrogênios do lado direito e 4 hidrogênios do lado esquerdo. Então eu vou ter que colocar um 2 aqui na frente para balancear o hidrogênio, e o oxigênio ficou balanceado automaticamente. Nome do sal formado, aqui a gente tem o sulfito de magnésio. Vamos para a próxima. A gente vai ter o quê? Ó, aqui a gente vai ter o ferro, que o NOx dele aqui vai ser 2+. Então vamos lá, ferro 2+. E aqui a gente tem mais uma vez o fosfato, PO4, carga 3-. Vamos pegar e vamos cruzar. O que a gente chegou? Ao Fe3, PO4, 2, mais H2O. E agora a gente vai para o balanceamento. 3 ferros do lado direito e 1 do lado esquerdo. Coloco 3 aqui para balancear. Ferro balanceado, vamos para o fósforo. 2 do lado direito e 1 do lado esquerdo. Coloco 2 aqui. Fósforo balanceado. E vamos para o hidrogênio. Ó. Aqui eu vou ter, ó, 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1, 6. E aqui 2 vezes 3, 6. Então 6 com mais 6, 12. 12 dividido por 2, coloco 6 ali na frente e o oxigênio ficou automaticamente balanceado. Nome do sal formado, eu vou ter o fosfato de ferro 2, ou então fosfato ferroso. Vamos para a próxima reação, que é hidróxido de alumínio e ácido nítrico. Então aqui a gente tem o alumínio, que tem o NOx 3+, e o nitrato, que é de carga 1-. Vamos pegar e vamos cruzar Al1, que eu não preciso colocar, entre parênteses um NO3, 3. E coloca a água.
tá? Então isso é tudo uma mecânica de que de tanto repetir você vai pegando a dinâmica. E agora a gente vai para o balanceamento. Um alumínio do lado esquerdo e um do lado direito, balanceado. 3 nitrogênios do lado direito e um do lado esquerdo. Coloco um 3 aqui. Hidrogênios, aqui vai ter 3 e aqui vai ter 3. Então vai dar 6 dividido por 2, 3. Hidrogênio balanceado e oxigênio também balanceado. Nome do sal, nitrato de alumínio. Última reaçãozinha aqui da folha. Eu tenho o ferro 3, tá? Fe3+, e aqui eu tenho o grupo sulfato, né, no ácido sulfúrico, SO4, 2-. O que eu vou pegar? Vou pegar e vou cruzar, tá? Então eu vou ter o Fe2, SO4, 3, mais H2O. E agora nós vamos para o balanceamento. 2 ferros do lado direito e um do lado esquerdo. Coloco um 2 aqui na frente. Enxofre, 3 do lado direito e um do lado esquerdo. Coloco um 3 aqui na frente. E agora a água. Aqui eu vou ter 6 e aqui eu vou ter 6 também. Então 6 mais 6, 12, dividido por 2. Coloco um 6 aqui na frente. Nome do sal formado, eu tenho o sulfato de ferro 3 ou sulfato férrico, tá bom? Então a gente vai agora para uma última reaçãozinha aqui nessa folhinha, que é o hidróxido de alumínio com o ácido fosfórico. Então o que a gente vai ter? Ó, alumínio 3+, e o do ácido fosfórico vou ter o fosfato, PO4, que ficou esquisito aqui, 3-. Vou pegar e vou cruzar. O que eu vou ter? Ó, Al3, entre parênteses PO4, 3. Tá vendo? Ó, tem que simplificar. Então o que vai ficar? Ó, AlPO4 mais H2O. Então a gente vai ter como sal o fosfato de alumínio, e aí a gente vai fazer o balanceamento. Então um alumínio, um fósforo, hidrogênios. Eu vou ter, ó, 3 com mais 3, meia dúzia, dividido por 2, coloco um 3 na frente e a equação ficou balanceada, tá bom? Estamos de volta aqui para o quadro, galera, e a gente tá trabalhando aí, pegando um pouquinho do que a gente viu anteriormente para poder te explicar um tópico novo. Acompanha comigo, olha, hidróxido de sódio com ácido carbônico. A gente trabalhou com aquela equação anteriormente e você viu que o NaOH mais o H2CO3, o que a gente acabou visualizando? Que eu vou ter a formação do cátion Na+, e eu vou ter a formação do ânion aqui, o quê? CO3 de carga, o quê? 2-. E a gente pegou aquelas cargas, a gente cruzou, chegamos ao Na2CO3, que é o carbonato de sódio, e a gente teve a formação da água, onde, depois que a gente fez essa etapa aí de escrever a equação, a gente fez o balanceamento, tá? Então aqui eu preciso colocar um 2 na frente do hidróxido de sódio e eu coloco um 2 na frente da água e a equação fica automaticamente balanceada ali com relação ao oxigênio. Bom, perfeito, trabalhamos aqui, pá, você viu como faz, escreve. Só que o problema todo é, esse cara que a gente está trabalhando se chama o quê? Carbonato de sódio. Só que a gente sabe, inclusive é um sal muito famoso, que é quem? É o NaHCO3, que se chama o bicarbonato de quê? Bicarbonato de sódio. E a grande parada é, de onde surgiu o NaHCO3? Por quê? Porque o ácido carbônico, ele possui o quê? 2 hidrogênios ionizáveis. A gente aprendeu em aulas anteriores, que eu ensinei para você como é que monta a estrutura, eu expliquei para você que a gente tem o quê? A gente tem essa estrutura para o ácido carbônico, tá? Opa, acertar aqui. E aí, galera, o que vai acontecer? Aqui no ácido carbônico, você observa que você tem o quê? 2 hidrogênios ionizáveis. E a
parada toda é, com base no que a gente está explicando para você, como é que surge o bicarbonato de sódio, ao invés de ser simplesmente o carbonato de sódio. Então o que a gente vai fazer? A gente vai apagar o quadro, enquanto isso você acompanha aí. Toda essa discussão, bicarbonato de sódio, carbonato de sódio, eu quero te mostrar que existem duas paradas importantes, que é a neutralização total e a neutralização parcial. O que seria o termo neutralização total? O que eu quero que vocês entendam? Que a neutralização total vem ser um termo que você vai utilizar quando todos os H+ e o OH- são convertidos em água. Então você pega, por exemplo, a base. A base não é tanta preocupação porque só tem uma hidroxila. Então ela já vai ser neutralizada automaticamente. O problema todo é aqui no ácido, que você tem 2 H+. Então o que acontece? Como aqui tem 2 H+, você tem tipo assim a possibilidade de neutralizar somente um ou neutralizar os dois, tá? Então se você neutralizou os 2 hidrogênios ácidos aqui, você tem uma neutralização total, tá? Inclusive eu até coloco aqui que não faz muito sentido a gente perder tempo, mas aí eu coloco antes que vocês perguntem. Cara, não faz muito sentido a gente perder tempo na discussão de neutralização total e parcial quando você tem reações entre monobases e monoácidos. Se numa reação você tem um monoácido e uma monobase, cara, só vai ser neutralização total, porque você só tem um H+ e um OH-. Agora, casos em que pelo menos uma das substâncias que estão ali reagindo, ou ácido ou a base, pelo menos uma, tem mais de um H+ ou OH-, aí sim, você pode ter o caminho da neutralização total ou parcial. Então eu coloco aqui, ó, a formação do carbonato de sódio a partir do hidróxido de sódio, ácido carbônico, que é uma neutralização total, e a neutralização parcial, que é a formação do bicarbonato de sódio, que eu já tinha mostrado para vocês aí em outros carnavais, né? Então tá aqui o NaHCO3. Esse daqui é um sal onde o ácido só teve um hidrogênio ionizado. E aí você teve aquele hidrogênio que saiu, foi neutralizado e logo foi formado o sal bicarbonato de sódio. É claro que eu não posso deixar de falar para vocês que uma boa forma de você identificar através da equação já montada, então vamos só contextualizar. Você está numa prova, aí, cara, eu quero ver se essa equação que está aqui, se essa equação de neutralização, ela corresponde a uma neutralização total ou parcial. Cara, você vai pegar a fórmula do sal e vai ver, mano. Cara, se a fórmula do sal tem H ou OH na fórmula ali, cara, você já tá ligado que é de uma neutralização parcial. Agora, se não tiver nem hidrogênio e nem OH, né, aí você teve uma neutralização o quê? Uma neutralização total, tá bom? E eu preciso, claro, pensar também que quando eu falo de olhar a equação pronta, eu imagino que você que está em casa está pensando assim, tá, beleza, Marcelo, eu estou numa prova, olha só, vamos imaginar o contexto. Eu estou numa prova e a questão pede para eu escrever a reação de neutralização, só que pode ser total ou parcial, né? E usando os exemplos que estão aqui para ficar bem claro, você pegou uma prova, aí está dizendo assim, olha, escreva a reação que ocorre entre ácido carbônico e hidróxido de sódio, tá? Esses dois caras que estão aqui reagindo. E aí você pensa, porra, pode ser neutralização total ou pode ser parcial. E agora, o que eu vou escrever? Se você tem essa dúvida, como você vai fazer, eu já vou te avisar logo que não precisa ficar preocupado, que a prova ela vai te dar uma direção. Vou te dar um exemplo para você entender. Ó, escreva a reação de neutralização total que ocorre entre o hidróxido de sódio e o ácido carbônico. O termo total, ele já especificou para você. Ele não deixou margem para essas possibilidades. Ou então, você pode ter
a mesma pergunta, só que ao invés de usar o termo total, vai usar o termo parcial. Aí você já sabe, pô, mano, não vai ser a formação do carbonato de sódio, vai ser a formação do bicarbonato de sódio. Então a prova te dá aquela direção. E eu vou mais longe ainda. A prova ainda pode virar para você e pedir, ó, escreva as reações possíveis. E aí sim, você vai escrever as duas reações. Então, galera, se você tem essa dúvida em qual é a reação que eu vou escrever, cara, a prova vai especificar. Pode ficar despreocupado. O que você precisa é entender o que o termo neutralização total e parcial estão querendo falar, tá? Então a gente tem aqui a apresentação desses dois termos, e agora que a gente falou que existem sais que apresentam hidrogênio ou a hidroxila na composição, a gente entra num tópico que é analisar os diferentes tipos de classes de sais. O que eu vou fazer? Eu vou apagar o quadro, enquanto isso você acompanha aí. Primeira classificação, olha que coisa fácil. Primeira classificação é com relação à presença de oxigênio na fórmula do sal. Se tiver oxigênio, é um sal classificado como oxigenado, ou simplesmente oxissal. Exemplo, carbonato de cálcio, bicarbonato de sódio, sulfato de cálcio, nitrato de sódio, fácil, tem um oxigênio ali na fórmula. E você tem, por acaso, se você tiver um sal que não tem oxigênio na fórmula, é um sal não oxigenado. Cloreto de sódio, cloreto de cálcio, sulfeto de cálcio, quase que eu falo sulfato, sulfeto de cálcio e cloreto de amônio. Tá vendo? Fácil, fácil, fácil. Vamos para uma segunda classificação. Bom, galera, e essa segunda classificação a gente vai trabalhar com relação ao tipo de reação de neutralização que teve. Se foi uma neutralização total ou parcial. Inclusive, tá faltando mais uma classificaçãozinha aqui que eu vou colocar aqui logo na sequência, tá? Então se liga só. Eu posso ter um sal classificado com relação a essa questão do tipo de neutralização como um sal normal. Existe também o termo neutro, que já eu vou falar para você qual é. Qual é a ideia do sal normal? O sal normal é aquele que foi produto de uma neutralização total que a gente já definiu. Então observe, ó, não tem H e nem OH. Não tem H e nem OH, não tem H e nem OH. E aí eu queria chamar a atenção de vocês para o seguinte, existe esse sal aqui, que é o NH4Cl. E aí, esse sal, o cloreto de amônio, ele é um sal classificado como normal, hidrogenossal, ou ele é um hidroxissal? E aí? Resposta. Esse cara aqui, ele é classificado como um sal normal. E aí você fala assim, pô, Marcelo, mas tem hidrogênio. Cara, você tem que tomar cuidado que a presença do hidrogênio, que vai ser um hidrogenossal, é quando você tem aquele hidrogênio proveniente do ânion do ácido. Esse hidrogênio aqui, ele é do cátion amônio, não é de origem de uma neutralização parcial. Esse cara aqui, ele é formado a partir de quem? A partir do hidróxido de amônio e o ácido clorídrico. O hidróxido de amônio é uma monobase, o ácido clorídrico é um monoácido, e aí vai produzir o cloreto de amônio. Então tomem cuidado com esses detalhezinhos assim, que às vezes vocês, pô, cara, perdi a questão de bobeira. Toma cuidado, eu já tô te dando bizu, tá? Então se liga, hidrogenossal é o que vai ter a presença de hidrogênio, produto de uma neutralização que parcial, onde ficou hidrogênio ali no ânion do ácido, tá? Então, ó, bicarbonato de sódio, a gente tem aqui o dihidrógeno fosfato de potássio. Aqui a gente tem o hidrógeno sulfato de potássio. Tá bom? Isso aqui a gente já aprendeu como é que dá a nomenclatura. Inclusive eu mostrei para vocês logo na primeira aula lá os ânions. Esses hidrogenossais, eles também têm esse nome de ácido, mas assim como o do neutro, mais tarde eu vou falar para você, tá? E aí você tem, por último, os hidroxissais.
também é produto de uma neutralização parcial, que a gente já definiu, tá? Observe que eu vou ter a presença de OH ali na fórmula do meu sal. E aí qual é a parada? Para você ter um hidroxissal, você vai ter uma base que não é monobase, então você vai ter uma dibase, uma tribase, onde ficou hidroxila ali presente na estrutura do sal, tá? E aí você não vai ter uma neutralização total, né? Como eu já disse, é uma neutralização parcial. Então, por exemplo, esse cara aqui, ele foi formado a partir da reação química entre o hidróxido de alumínio, que tem 3 hidroxilas, e o ácido clorídrico. Então você teve apenas uma hidroxila neutralizada e ainda ficaram 2, tá? Aqui você tem quem? Ó, aqui você tinha a reação entre o hidróxido de cálcio e o ácido nítrico. Só que o hidróxido de cálcio tem 2 hidroxilas, então só uma foi neutralizada. E aí ficou uma ali. Então esses são exemplos de hidroxissais. E a questão toda é, cara, nomenclatura de sal normal vocês já sabem trabalhar, que a gente já explicou anteriormente. Hidrogenossal eu já expliquei para vocês também lá na primeira aula como é que funciona. Então aqui, ó, hidrógeno carbonato ou bicarbonato de potássio. Aqui, ó, dihidrógeno fosfato de potássio. Aqui a gente tem o hidrógeno sulfato de potássio ou bisulfato de potássio, tá bom? Isso daí vocês já sabem. O que vocês ainda não aprenderam é como vocês vão trabalhar a nomenclatura de um sal, e isso é uma novidade que eu estou gerando agora, e é mole. Ó, se aqui eu tenho o hidrógeno carbonato, então olha só, o hidrógeno vem na frente, tá? Hidrógeno carbonato. Como que você vai nomear aqui? Ó, vamos pegar esse aqui que só tem uma hidroxila. Você vai nomear como? Hidroxi, ó, ao invés de hidrógeno, você vai colocar hidroxi. Hidrógeno é do hidrogênio, hidroxi é de hidroxila, então hidroxi nitrato, olha lá, hidrógeno carbonato, hidroxi nitrato de cálcio. Simples assim, mano. A ideia é a mesma. Ó, hidrógeno carbonato de sódio, hidroxinitrato de cálcio. Aqui, ó, lembra aqui em cima, ó, 2 hidrogênios é dihidrógeno, 2 hidroxilas é dihidroxi. Então você vai colocar na frente, tá? Dihidroxicloreto de alumínio. A dinâmica de nomenclatura é a mesma. Só que ao invés de hidrógeno, você vai utilizar o termo hidroxi, tá? E aí, galera, eu preciso avisar para vocês que eu coloquei só esses 2 exemplos, porque é isso, é só apenas essa mudança, tá? Ah, Marcelo, porra, não entendi. Mano, pega essas fórmulas que estão aqui, anota a nomenclatura, que você vai perceber que, mano, só vai mudar hidrógeno por hidroxi. Só, nada mais. Tranquilo? Esses hidroxissais também, né, são chamados de básicos. E aí, agora eu vou falar sobre esse termo neutro, ácido e básico. Vamos lá. Se por acaso você é um aluno que tem livro antigo, alguma parada assim do gênero, esse termo neutro, ácido e básico, a IUPAC não recomenda mais a utilização, ou seja, já é algo que está em desuso, a gente não utiliza mais, e aí você que está acompanhando a aula está pensando assim, pô Marcelo, então por que você colocou neutro, ácido e básico? Primeiro lugar, para chamar a atenção de vocês, que a gente não utiliza mais isso, a IUPAC, ela fala, olha, esse termo de sal neutro, sal ácido, sal básico, já está mais em desuso. Por quê? Caralho, mano, isso daqui era uma confusão, porque você pega e eu viro para você, quer ver? Olha só que parada doida. Eu viro para você e pergunto, olha, se eu pego água destilada, que o pH é 7, né? Ou seja, pH neutro nas condições de 25 graus Celsius, pá, pH é 7, pH é neutro. E aí eu tô contando que você já assistiu a aula de pH, para você estar entendendo o que eu tô falando. Aí eu pergunto assim, cara, o que acontece com o pH
de um pH ali, claro, depois que eu jogo um sal, né, aí vai ter uma solução aquosa, mas o que vai acontecer com o pH desde o momento que eu jogo ali, o pH estava 7, eu jogo um sal ácido, o pH vai diminuir indo para o meio ácido ou vai aumentar indo para o meio básico? Porra, mano, tu vira para mim e fala, cara, mano, porra, pH tá 7, se eu jogo um sal ácido, é óbvio que a parada vai reduzir o pH indo para o meio ácido. Mano, isso é uma coisa meio que óbvia. Só que não, maluco. Olha só que parada doida. Se você pega o bicarbonato de sódio, que antigamente era classificado como um sal ácido por conta desse hidrogênio aqui, caraca, mano, se eu olhar e falar assim, pô, isso aí é um sal que é ácido, porque tem um hidrogênio e tal, então vai reduzir o pH. Mano, isso daqui aumenta o pH, ou seja, tornaria ali o meio com um pH maior do que 7, um meio alcalino. E aí você fala assim, ué Marcelo, que bagulho doido é esse? Pois é, mano, por isso que esse termo não utiliza mais. E aí você vira para mim e pergunta assim, tá, beleza Marcelo, então eu entendi, o que é para você em casa entender? Que esse termo sal neutro, esse termo sal ácido, esse termo sal básico, ele acabou entrando em desuso justamente por conta dessa confusão, né? Porque, mano, se eu pego um sal neutro e jogo na água, em tese não vai ter alteração do pH, porque o bagulho é neutro. Só que não. Se eu pego um sal ácido e coloco ali na água, é para reduzir o pH. Só que não. Se eu pego um sal básico, né, que são os hidroxais, eu espero que tenha o quê? Um aumento do pH, só que não. Então isso depende de outros fatores. Às vezes você pode ter um sal que antigamente era ácido e que reduziu o pH, mas outros não. Por isso eu estou citando aqui o caso do bicarbonato de sódio. E aí você que está em casa vira para mim e pergunta, Marcelo, e essa questão do pH? Um sal pode alterar? Vamos lá, perguntas e respostas. Primeira, Marcelo, um sal pode alterar o pH? Pode. Não é só ácido e base não, maluco. Ó, para de doideira, hein, maluco. Um sal também pode alterar. Eu posso pegar um sal, não ter alteração do pH, né, quando eu coloco ali em água. Agora, eu posso ter um sal que vai aumentar ou que vai reduzir o pH. Posso ter isso, tá? E isso é uma matéria muito importante. E aí você pergunta, tá aí, como que eu vou identificar? Segunda pergunta, como é que eu vou olhar um sal e vou saber se vai aumentar ou vai diminuir o pH ou não vai mudar nada? Ah, isso daí a gente vai ver numa aula chamada de quê? Hidrólise salina. E aí, nesse momento, está passando aqui na tela qual é a aula em que eu falo de hidrólise salina. Nessa aula, eu vou virar para você e vou falar, olha, agora nós vamos olhar um sal e vamos aprender como que aquilo ali vai alterar o pH. Nessa aula não é a ideia dessa aula, é para a aula de hidrólise salina. Show de bola, galera? Então tem esses Paranauê Paraná. Então, conclusão do que eu estou falando. Muito embora os livros antigos utilizavam o termo de sal neutro, ácido ou básico, eu, Marcelão da Química, estou virando para você e estou falando, olha, está no quadro, mas a gente não utiliza isso mais. Se você tiver um livro antigo, pega e anota essa informação. Inclusive, eu queria que vocês soubessem que, por exemplo, na minha edição do Feltri que tem aí, que ela não é muito nova não, mas também não é muito antiga. Na minha edição do Feltri, vem dizendo assim, olha, esse termo aí o PAC não recomenda muito não e tal. E como eu sei que tem muito aluno que compra livro antigo para estudar, porque é mais barato, dá uma anotada nisso aí, caso esteja ali no livro. Beleza, gente? Bom, então, deixa eu sair daqui da frente da tela. E como eu disse para vocês, a gente agora vai trabalhar com mais uma classificação que ficou faltando aqui, que são os sais duplos. Eu vou apagar o quadro, enquanto isso você acompanha aí. Bom, então nós temos aí os sais duplos ou mistos. O que você vai ver quando observa a fórmula desse sal? Cara, você vai ver que, tipo assim, é um bagulho muito doido, tá ligado? Você vai ter mais de um tipo de cátion
ou então mais de um tipo de ânion. E aí eu já imaginando que se eu colocasse apenas a fórmula, assim como eu mostrei anteriormente, vocês iam ficar assim, ué, mano, mas como é que esse bagulho pode ser possível? Então eu coloquei a reação toda aqui, e aí eu vou sair daqui da frente da tela para quem por acaso já quiser tirando um print e também ver as reações. Então olha só, a primeira reação, eu tenho o ácido fosfórico, que apresenta 3 hidrogênios ionizáveis. Então assim, ó, pensa comigo, se eu tenho 3 hidrogênios ionizáveis, para a neutralização ser completa, né, a neutralização total, eu preciso de 3 hidroxilas, né, porque é a proporção de 1 para 1. É 1H+ para 1OH-. Então eu preciso de 3, né, hidroxilas para poder ter a neutralização completa. Aí vai vendo. Na reação química, eu tenho para um ácido fosfórico, eu tenho um hidróxido de sódio, que vai me fornecer uma hidroxila. Então, eu neutralizo 1H+. E aí vai ficar faltando mais 2, né? E aí eu tenho na reação o quê? 2 hidróxidos de potássio que vai me fornecer as 2 outras hidroxilas para neutralização ser total. Só que o meu sal formado, ele ficou com essa fórmula aqui, mano. Você, inclusive, ó, 3 águas, tá vendo? 3H+, 3OH-, 3 águas. Só que você tem, ó, os 2 cátions do potássio, um cátion de sódio e o fosfato. As cargas ali estão, tá tudo zerado ali, tá ligado? Ó, o fosfato tem carga 3 negativo. Cada potássio e o sódio, né, estão no grupo 1 da tabela periódica, família 1A, então carga mais 1. Então, isso aqui, o resultado do somatório de carga vai ser 0. A mesma coisa você vai ver no daqui de baixo. Só que qual é a sacada? Na hora de a gente dar o nome para esse cara aqui, a gente vai seguir a mesma métrica que vocês estão aplicando anteriormente. Não é primeiro o nome do ânion e depois o nome do cátion. Inclusive eu expliquei isso em outras aulas, que é assim, na hora de você nomear um sal, você vai ter a fórmula cátion e ânion. E a nomenclatura é o nome do ânion e depois o nome do cátion. E é o contrário a parada, tá ligado? Você vai seguir a mesma métrica, só que se você tiver mais de um ânion, você vai escrever o nome dos 2 ânions. Se tiver mais do que um cátion, você vai escrever o nome dos 2 cátions. Então, por exemplo, como que seria aqui o nome desse sal? Primeiro é o nome do ânion. Qual é o nome do ânion? Já que aqui só tem um, é fosfato, tá? Então aqui você tem o fosfato. Ponto. Fosfato de... Agora, o cátion não tem apenas um, tem 2. Eu tenho o cátion de potássio e o de sódio. E agora, como é que a gente vai nomear? Eu não posso, nesse caso específico, virar para você e falar assim, olha, fosfato de potássio e sódio. Eu não posso virar e falar isso. Por quê? Porque se... esquece isso aqui, esquece isso aqui. Vamos virar para você e perguntar, olha, eu tenho fosfato de sódio e potássio. E a pergunta é, qual é a fórmula? É K2NaPO4 ou é KNA2PO4? Pode ser as duas hipóteses. Eu posso ter tanto K2NaPO4 ou então ter KNA2PO4, porque fosfato de sódio e potássio me dá essas duas possibilidades. E aí, para resolver esse problema, como que a gente nomeia? Ó, fosfato de dipotássio e sódio, tá bom? Então você coloca o nome dos 2 cátions ali. Se você tiver que indicar, você vai colocar o dipotássio, de sódio, tá? E aí depois você coloca E, né, que é uma partícula de soma que vai dizer que tem o fulano e o beltrano. Então, fosfato de dipotássio e sódio. Eu vou colocar isso na lista de exercícios de vocês, assim como os outros sais, principalmente os hidroxissais, que inclusive eu já até coloquei na legenda anterior, tá? Vamos lá. Segunda reação química, para a gente poder entender isso, ó. Hidróxido de cálcio vai me gerar 2 hidroxilas, né? E aí, para neutralização ser total,
eu preciso de 2 mols de algum ácido, né? Pode ser do mesmo ácido, aqui no caso é diferente, que vai me gerar o quê? 2H+, e a neutralização vai ser total. Olha lá, bonitinho ali, 2 águas. Então aqui eu não tive apenas um ácido, não, eu tive o ácido bromídrico e o ácido clorídrico, tá? E aí eu formei esse cara aqui, ó, Ca, que tem carga 2+, o bromo, que tem carga 1-, e o cloreto, né, que tem carga 1- ali, brometo e cloreto. E agora, mano, como é que você vai dar o nome do cara? Simples. Olha lá, nome do ânion, nesse caso, são 2, então eu vou ter o quê? Brometo e cloreto de cálcio. Só isso, mano. Tá vendo? Ah, Marcelo, mas aqui eu tenho que falar que é monobrometo, monocloreto? Aqui você não precisa falar. Por quê? Mano, se eu digo que é brometo e cloreto, só pode ser um de cada, porque o cátion que vem na sequência tem carga 2+. Então, umas sacadas dessas que eu quero que vocês consigam entender após essa aula. Ah, Marcelo, eu não entendi. Mano, relaxa, que você vai pegar nos exercícios e você vai exercitar isso. Tem o gabarito comentado, que eu faço comentários e tal, enfim. A parada toda é, aqui você não precisa falar que é monobrometo e monocloreto. Por quê? Se é cloreto e brometo e o cálcio só tem carga 2+, então você só pode ter um de cada ânion, porque cada ânion tem carga 1-, tá? Então, galera, vocês vão ver um pouquinho mais aí na lista de exercícios, tá? O que eu queria que vocês fizessem é colocasse no caderno de vocês, anotado aí, a fórmula e o nome de cada sal duplo ou misto que eu coloquei aqui nessa explicação, beleza? Se puder, tira um print, pá. E é isso, tá? E agora o que a gente vai fazer? A gente vai continuar com mais uma classificação, mas agora o critério é outro. Bom, galera, agora a gente vai encerrar nossa aula trabalhando mais alguns tópicos, que é uma classificação que é com relação à hidratação do sal. Esse termo hidratação, ele é muito fácil, né, quando a gente está trabalhando dentro dessa classificação, que é basicamente você ver se tem água ou não na estrutura do sal. Então você tem o sal anidro, que vem ser qualquer sal que não tenha água lá na estrutura, e os sais hidratados, que vão ter água na estrutura. Mano, olha como é que é fácil de ver. Cara, se você vê uma fórmula dessa, com H2O ali, e você não conseguir identificar, mano. Pô, aí tá de sacanagem, né, maluco? Mas enfim. Tá vendo aqui, ó? Cloreto de bário e tem a água ali, ó. Tudo aqui na fórmula. Mano, isso aqui é um sal hidratado. Esse ponto aqui dá a sensação que é multiplicação, mas não é. Isso está querendo dizer que na estrutura do cloreto de bário eu tenho o quê? Para cada 1 mol do cloreto de bário eu tenho 2 mols de água ali na estrutura, tá? Então, gente, isso daqui, como é que a gente trabalha com a nomenclatura? Você vai escrever o nome do sal, por exemplo, ó, cloreto de bário dihidratado, porque eu tenho 2 mols de água ali. Ó, sulfato de cobre 2, né? Porque o cobre tem uma variaçãozinha de inox, então aqui, ó, sulfato de cobre 2, pentahidratado. Simplesinho assim, tá ligado? Então, pessoal, essa daqui seria uma outra classificação com relação à presença ou não de água na estrutura. Pô, tranquilo, né, cara? Vai falar pra mim que é difícil. Bem tranquilinho, bem de light, pá, de boa, é nóis. E a última classificação é com relação à solubilidade dos sais. Não sei se você se recorda que quando eu dei aula de base para vocês, eu falei assim, olha, a base ela pode ser solúvel, praticamente insolúvel, aí tinha lá as regrinhas que eram bem de boa para a gente poder lembrar, só que aqui nos sais, a solubilidade de um sal, ela tem um monte de regrinha aqui. E aí, cá eu com os meus botões, o que eu pensei? Pô, ao invés de eu virar para a galera e colocar uma regra e falar, ó, a regra é essa, né? Para poder não tomar muito tempo, e também que eu sei que vocês anotam no caderno, eu coloquei a regra de solubilidade dos sais na lista de exercícios. Então, quando você pegar a lista de exercícios, vai estar lá, ó, regra de solubilidade dos sais, ó, sais formados por cátion disso, ânion disso, pá, ó, solúvel, insolúvel, pá. Então vai estar tudo lá para você. São vários detalhezinhos aí, eu acho melhor colocar lá na lista de exercícios, tá? E a última coisa para a aula encerrar
Eu coloquei na descrição do vídeo um texto para quem, por acaso, se interessa por estudar sais complexos, tá? Então, se por acaso você está vendo a minha aula e vai ter alguma coisa de sal complexo aí na sua prova, eu estou colocando na descrição do vídeo para esse público específico, tá? Então, a aula finaliza por aqui. Espero que você possa ter absorvido aí o conteúdo. Não deixe de fazer os seus exercícios e eu te vejo na nossa próxima aula de Química 1. Vou ficando por aqui, um mega abraço e até a próxima. Valeu!